Qual o nome da senhora? Ana. Senhora Ana? Sara. Sara, conte-nos, qual foi a experiência Pastora, da senhora com a Fogueira Santa de Israel? Na Fogueira Santa de Israel, o que me fez fazer, portanto, entrar no propósito foi a minha filha, a Sara. A Sara tinha um problema que me preocupava bastante e então eu nessa altura tive que dar o meu tudo ou nada, porque ela teria que ser operada e havia muitas crianças com a situação que ela tinha, tinham ficado na mesa de operações e aquilo para mim na altura estava no início na igreja e aquilo para mim era uma preocupação muito grande e eu nessa altura dei-o tudo. A Sara tinha um refluxo urinário e então ela, conforme urinava, a urina voltava aos rins, retornava e isso causava infecções a ponto de ela ter estado uma semana internada e ficar com um catéter no braço e na semana seguinte ir ao hospital fazer o tratamento. Dores, e foi durante 5 anos. 5 anos a tomar o mesmo medicamento, todos os meses no hospital, semanas mal tinha uma febre, a minha mãe logo a correr comigo fazer exames. Sim, porque se ela não, portanto, não fosse corrida na altura, os rins ficavam lesados, que os médicos dizem que ficavam com cicatrizes, e teria mais tarde que ser operada. Eles estipularam uma data e disseram que aos 8 anos, se não tivesse curado, tinha mesmo que ser operada. A senhora viu a Fogueira Santa de Israel como a saída para esta situação? Vi, bispo. E a Sara foi abençoada e eu digo, a pessoa sem esforço e sem cumprir o propósito não vale a pena dar uma coisa qualquer. Eu dei tudo o que tinha naquela altura no banco e fui respondida. Está completamente curada hoje? Completamente, tá, graças a Deus. Parabéns pela fé da senhora, vai nessa fé, Deus é com a senhora. Parabéns, obrigado. Todo mundo quer um milagre. Até aquele que diz que não crê em Deus, de certa forma, ele vive à espera de um milagre. E eu digo isso porque eu me refiro ao desejo que todo ser humano tem de ser feliz, de alcançar paz, de ter uma estabilidade, de comer do bom e do melhor. Todo ser humano deseja isso. E ainda há aquele que tenta camuflar esse desejo, esconder esse desejo. Mas lá no fundo, todo ser humano quer mudar de vida. Todo ser humano quer viver uma nova vida. E isso se chama milagre. E esse milagre, Deus, ele pode trazer à existência na sua vida. E o que ele precisa é de uma única coisa, que você creia. Creia que através do poder dele, você pode receber esse milagre. Eu vou voltar falando mais daqui a pouco sobre isso, mas eu quero que você acompanhe casos de pessoas que receberam esses milagres, que alcançaram essa mudança de vida. E isso eu faço para que você veja que se foi possível para elas, também pode ser possível para você. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Qual o seu nome? Eliana. Conte-nos, Eliana, qual foi a sua experiência sacrificando pelo mais importante? Então, eu antes era uma pessoa assim, vazia, e tentava sempre preencher o meu vazio com mais companhias, com diversões que os jovens acham que é divertir, curtir a vida. E com isso o tempo vai passando e vão sendo consumidos, para não dizer abusados. Exatamente, eu deixava-me ser usada pelas coisas más. Então, assim, eu já estava aqui na igreja, eu ouvia e tal, só que não havia aquela revolta dentro de mim de receber o Espírito Santo, não percebia que aquilo era a minha prioridade. Então, quando me perguntaram... Todas as outras coisas, desculpa, eram prioridades. Exatamente. Menos o Espírito Santo. Exato, não colocava ele como primeiro. Estudo, família, namoro. Exatamente. Então, quando eu me revoltei e percebi que essa devia ser a minha prioridade, não valia a pena estar aqui, não valia a pena estar a ter boas notas, o relacionamento em casa estava a melhorar, já tinha largado o namoro errado, já tinha largado tudo, mas eu não estava a pegar o mais importante. Então, quando me questionaram, eu saí daqui com uma revolta tão grande que eu não aceitei mais. Então foi quando eu parti para o desafio, desafiei-me a mim mesma. Quando surgiu o primeiro jejum de Daniel, aí foi quando eu deixei tudo. Eu tinha uma mania assim, quando eu estava triste, o meu refúgio era o fast food. As pessoas podem pensar que comida e tudo mais, mas muitas pessoas quando se sentem vazias, elas preenchem o vazio com a comida. Pois sim. E eu recorria ao fast food, eu trabalhava no supermercado, então era ali que eu ficava bem. Então eu sacrifiquei isso, ficar 21 dias sem estar a comer aquelas comidas. Eu trabalhava e estudava, estava muito cansada mesmo. Eu saí de casa, ainda era escuro e já se chegava a casa, já era 1, 2 da manhã.
Então a minha estratégia foi, se eu tinha que ir para a reunião de quarta-feira, que eu comecei a priorizá-la, eu ia às 7 da manhã, carregada com a mochila da escola, com a farda do trabalho, mas eu ia. Com sono. Com sono. À noite, antes de ir para casa, porque eu sabia que eu ia chegar em casa, eu ia estar com sono e não ia poder buscar. Antes de ir para casa, eu parava num espaço que tinha lá perto da minha casa, que eu morava num sítio calmo, ia para lá e buscava a Deus. Então foi aí que houve essa revolta. Saiu da zona de conforto. Sim. E gerou o seu sacrifício, porque aparentemente você não tinha nada, mas sim tinha muitas coisas que sacrificar, emocionalmente falando, fisicamente falando e economicamente falando. Exatamente. Deixei de dar tanta importância à minha família também, porque eu não queria agradar aos dois. Então eu decidi mesmo, a minha decisão era queria Deus, então eu tinha que deixar de lado aquela parte que eu queria agradar toda a gente. Não dava para agradar toda a gente, então eu decidi somente agradar a Deus. Então eu tirei tudo. Eu trabalhava na época, eu nunca tinha sacrificado o meu ordenado inteiro, então eu peguei no meu ordenado inteiro e eu coloquei no altar. Então o meu físico foi despojar-me do meu cansaço, arranjar estratégias para poder sacrificar. O monetário foi o meu ordenado. E mesmo eu sacrifiquei, eu vim para a reunião, mesmo cansada das aulas, à noite, porque eu estudava à noite, e eu vim. Porque eu disse, não, eu não posso perder esta oportunidade. Até lembro-me, era o último dia que o Bispo Macedo ia estar aqui. E eu disse, não, eu não vou perder a minha oportunidade e eu vou. Carreguei a minha mochila pesada, muito cansada. Imagina. E vim para a reunião da parte da noite. Foi ali que eu já estava tão cansada que eu dei o meu tudo. Eu fiquei sem palavras, as palavras estranhas colocaram-se na minha boca, assim. Foi algo assim maravilhoso mesmo. Mas mesmo assim... Também. Eu queria mesmo uma certeza. Então, no dia que eu fui colocar o meu propósito, que foi no domingo, eu morava na margem sul, quando era solteira, e não tinha como eu vir a pé para a igreja, porque eu tinha que atravessar o rio. Então, eu quis vir à primeira reunião da manhã, do domingo, 7h30. Então, eu levantei-me, fui a pé até o transporte, até o comboio, que eu apanhava o comboio, fui a pé de lá, de casa, meia hora a pé até ao comboio, para poder vir entregar o meu despojamento total. Já não tinha mais, eu procurava onde é que eu podia me despojar mais. Aqueles amigos, aquelas manias, aquelas festas, aquelas coisas. Deixei tudo. Espiritualmente, fisicamente e economicamente. Exatamente. Recebeu o Espírito Santo. Sim. Foi totalmente transformado. Completamente diferente. Não preciso das minhas amizades antigas, não preciso que a minha família esteja de acordo. Mais depressão, aquela angústia. Não. Sim. Graças a Deus. Como é que está hoje? Emocionalmente falando, hoje sou uma pessoa profissionalmente falando, com equilíbrio, profissionalmente falando, estou abençoada e trabalhando. Estou a trabalhar, gosto do meu trabalho, sim. Bom. E é isso. E sentimentalmente? Também estou muito abençoada. Fiz ontem 6 meses casada. Parabéns. Desfrute da sua lua de mel com o Espírito Santo e com o marido. Pode parecer um conto de fadas, porque você ouve uma pessoa falar que ela estava no fundo do poço e ela conseguiu se levantar, parece até brincadeira. É como se a gente estivesse querendo brincar com você. Desculpa a expressão, brincar com a sua cara. Mas não, essas coisas acontecem e têm acontecido constantemente. A pessoa chega no centro de ajuda, é claro, ela chega arrasada, ela chega no fundo do poço, inclusive desacreditada, às vezes até da própria família. Mas quando elas chegam até o centro de ajuda, elas descobrem o quão é poderosa a fé que elas têm. É o caso de você, por exemplo. Você talvez seja desacreditado ou esteja desacreditado até pelos seus familiares, mas dentro de você há um potencial muito grande chamado fé. Há um poder tão grande dentro de você que você nem tem ideia do que você é capaz de fazer com esse poder. Agora, você está fazendo uso desse poder? Claro que não, porque se você estivesse fazendo uso dele, a sua vida seria diferente. Você estaria trazendo à existência o milagre que você deseja. Então, vá ainda hoje no centro de ajuda em busca desse milagre, mas vá para você então despertar essa força interior que você tem e através desse despertar, através dessa fé sendo utilizada, você fazendo uso dela, então você traga para si o que você quer. E eu lhe digo, não importa o que você quer,
Não importa o tamanho do milagre que você espera. Deus é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Faça uma prova, experimente. Aqui em Luxemburgo, nós estaremos na Vila de Luxemburgo, na Praça de Estrasburgo, número 4. Praça de Estrasburgo, número 4. E eu espero por você na certeza absoluta de que ainda hoje você vai receber o milagre que você quer. Sofria de ataques de epilepsia. Um dia de noite acordei no hospital, não reconhecia as pessoas, tinha mordido a língua, completamente desorientada. E a partir daí, uma luta constante durante 3 anos, sempre a ter crises constantemente, com medo de dormir, porque não sabia se acordava em casa, se acordava no hospital, perdas de memória. Um dia, quando cheguei de viagem, abri a porta de casa e mal entrei em casa senti um peso, uma carga negativa. E só sei que as minhas palavras foram: eu não vou ser feliz nesta casa. E assim aconteceu. A partir daquele dia, entrei em depressão profunda, sem vontade de viver. Sem vontade de vestir, de conviver, nem de trabalhar. Eu fui à casa de uma vidente e ela que me disse, na altura, que eu tinha sido vítima de uma bruxaria de uma senhora que tinha se envolvido com o meu namorado. Cheguei no fundo do poço quando já não tinha vontade nem de me levantar, nem de vestir, nem de trabalhar. Não conseguia trabalhar, tive que abandonar o trabalho. Depois de ter entrado no centro de ajuda, comecei a sentir mais leve, vontade de viver, de conquistar os meus objetivos, ou seja, ser feliz. Eu participei na Fogueira Santa para a minha libertação, transformação dos meus caminhos, para ser uma nova criatura. Sou uma pessoa realizada, feliz, alegre, sem problemas de saúde. Depois da Fogueira Santa, consegui conquistar a cura da epilepsia, da depressão. Nunca mais sofri nenhum ataque. Conquistei o meu próprio negócio, que é um cabeleireiro, tem movimento, não sei o que é crise. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Estou chegando aqui ao final da minha participação, mas eu queria que você, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de você ficar chorando pelos cantos, que você meditasse em tudo que nós falamos aqui, tudo que nós mostramos para você. Ou antes até mesmo de você insistir com essa ideia de que a vida não tem valor e que é melhor você cometer uma loucura, que você refletisse em tudo isso e que agora mesmo você pedisse ajuda. Agora mesmo você pode pegar o telefone, ligar para esse telefone que aparece no seu televisor e buscar o apoio que você precisa. O apoio que nós vamos lhe oferecer não é material, mas é o que realmente você precisa, para que então você seja forte interiormente e você elimine da sua cabeça os pensamentos ruins. Faça isso agora. Antes de você fazer qualquer coisa contra si mesmo ou contra alguém, antes de você explodir, peça ajuda, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima.